Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Chegamos aqui mais um dia, 5 de outubro, 59º dia do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Estamos aqui avançando, prosseguindo para o alvo, nessa jornada, aleluia. Hoje continuando aqui, 2 Reis, capítulo 7, aleluia. Senhor, eu quero te louvar por esse dia, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um final de semana. Estamos juntos aqui nesse propósito, Senhor, lendo a Tua Palavra por inteiro, Senhor, Bíblia completa. E nós estamos aqui avançando nesse 59º dia, quase 2 meses, e já estamos aqui diariamente, Senhor, gastando esse tempo para te conhecer mais, para buscar mais do Senhor, Deus, aprender mais de Ti, Senhor, através da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É martelo que esmiuça a penha, é mais cortante e penetrante do que espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Toda a palavra do Senhor é comprovadamente pura, e o Senhor é um escudo para aqueles que no Senhor refugiam. Nós estamos refugiados no Senhor, nós estamos guardados em Ti, protegidos pelo Senhor, Deus. Eu quero Te louvar, Deus, por esse lugar que o Senhor nos chamou para estar e para habitar, no nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá, né? Aqui é 2 Reis, capítulo 7. Dando continuidade aqui para a nossa leitura. 2 Reis, capítulo 7. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo na porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Aspas aqui, né? Samaria estava cercada, sitiada, e por isso havia uma fome muito grave, ao ponto de uma mulher clamar ao rei de Israel ali que tinha comido seu próprio filho por causa da fome, e agora ele ficou ali tão desesperado com aquilo, e aí foi falar com Eliseu, e Eliseu então liberou essa palavra, que no dia seguinte, amanhã, né, a essa hora, a sorte de Samaria estaria mudada, né, porque aquele tempo de fome acabaria. E aí esse servo aqui não acreditou nisso, e Eliseu liberou essa palavra: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada, na porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Então, verso 4, repetindo: se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamo-nos no acampamento sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
Levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos sírios. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, levantaram-se e fugiram. Ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus cavalos e os seus jumentos, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam, e, tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra barraca e dali também pegaram algumas coisas e esconderam tudo. Então disseram uns para os outros: Não fazemos certo. Esse dia é dia de boas notícias e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Então vamos e o anunciemos no palácio do rei. Assim vieram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: Fomos ao acampamento dos sírios e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos. E os jumentos atados, e as barracas abandonadas. Os porteiros gritaram a notícia e a anunciaram dentro do palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos passando fome, de modo que saíram do acampamento a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os pegaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: Tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já sofreram. Enviemo-los e vejamos. Assim, tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o acampamento dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado na porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo na porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: Tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou na porta e ele morreu. Capítulo 8, 2 Reis, capítulo 8. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele tinha ressuscitado: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor decretou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Aspas aqui, né? Quero comentar aqui a respeito dessa mulher, aquela sunamita que fez um quarto para o profeta, que honrou a vida do profeta, que recebeu um filho do Senhor por causa da palavra do profeta Eliseu. E agora, aqui o texto diz que quando Israel foi passar por essa fome, esse período de 7 anos de fome, Eliseu avisou quem? Avisou aquela mulher.
né? Eu ministrei sobre isso e falei, olha só como essa mulher teve uma informação privilegiada, né? Então ela alcançou um nível com o profeta Eliseu ali, ela alcançou um nível ali com ele, pelo fato dela ter cuidado dele, honrado a vida dele. Ele ressuscitou o filho dela, e depois aqui, quando Israel ia passar por um período de fome, quem que o profeta Eliseu avisou? Essa mulher. Imagine como que essa mulher teve uma informação privilegiada. Eliseu se lembrou de anunciar para ela, de avisar para ela, olha, saia do país, saia daqui, porque vai passar 7 anos de fome. E essa mulher saiu, então, obedecendo a palavra do profeta. Então, você vê como que as nossas obras, aquilo que a gente faz para o Senhor, né? Aqui ela fez, claro, por causa do Senhor, que ela fez aquele quartinho para honrar o profeta, mas quando nós honramos a Deus na vida de alguém, né, que Deus escolheu, que Deus chamou ali, né, isso se torna um crédito para nós e nós colhemos o fruto disso. Então aquela mulher honrou o profeta, honrou a Deus na vida do profeta, e ela teve essa informação privilegiada, mas não foi só isso, né? O texto ainda diz assim, ó, verso 3. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para pedir ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei conversava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu ressuscitava um morto, a mulher cujo filho ele havia ressuscitado pediu ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial dizendo, devolva-lhe tudo o que era seu e todas as rendas das colheitas, desde um dia em que deixou a terra até agora. Então olha só como essa mulher viveu aqui, o nível de honra que ela viveu de Deus na vida dela. O profeta avisa para ela, olha, vai ter um tempo de fome, ela sai, deixa as terras dela. Quando ela volta, 7 anos depois, ela vai até o rei para pedir de volta a sua propriedade. Quando ela vai para pedir de volta, o rei está falando justamente sobre ela, né? Olha como Deus criou toda a situação. O rei estava falando justamente sobre ela com Geazi. Geazi estava contando como o profeta tinha ressuscitado o filho dessa mulher. Quando a mulher chega ali, né? E eu falo que eu imagino ela de repente apreensiva, pensando, né? Como que eu vou dizer para o rei, para ele me devolver a minha terra, que agora eu voltei, né? Que eu saí, que eu fui embora no período de fome, que agora eu voltei. Então imagina ela ali pensando como que ela ia falar isso para o rei. E bem na hora que ela chega, o rei está falando sobre ela, né? Deus criou todo um cenário, toda uma situação para honrar aquela mulher. E aí o profeta, o discípulo do profeta ali, o servo do profeta, Geazi, fala, essa é a mulher que eu estava falando, né? Olha que coincidência, eu estou aqui falando dessa mulher. E aí o rei fala, pode devolver para ela e ainda devolver tudo o que é seu, todas as rendas das colheitas, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Então tudo que a terra produziu, todas as colheitas, nesse período que ela teve fora, pode devolver para ela também, né? Então ela viveu esse nível de colheita por causa, né? Tudo começou com ela honrando o profeta ali, fazendo aquele quartinho para ela. E isso nos mostra e nos ensina que nada passa desapercebido a Deus, né? Tudo que nós fazemos para honrar o Senhor, para honrar as pessoas que o Senhor quer que a gente honre ali, né? Tudo que a gente faz com o coração de servir a Deus, de servir a obra de Deus, a gente, né, vai ficar computado, aí vai ficar contabilizado e vai chegar o momento da colheita disso, né? Continuando, verso 7. Eliseu foi a Damasco e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando anunciaram ao rei, o homem de Deus chegou aqui, disse ele a Azael, leva um presente contigo e vai te encontrar-te com o homem de Deus. Por intermédio dele, pergunta ao Senhor, sararei eu desta doença? Foi Azael a encontrar-se com ele e levou um presente consigo, a saber 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Veio, pôs-se diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti para perguntar, sararei eu desta doença?
Respondeu-lhe Eliseu: vai e dize-lhe, certamente sararás. Mas o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Azael, fitando em seus olhos, até que esse se sentiu envergonhado. Então o homem de Deus chorou. Perguntou Azael: por que chora o meu senhor? Respondeu ele: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, os seus jovens matarás à espada, os seus meninos esmagarás, e as suas mulheres grávidas rasgarás o ventre. Disse Azael: como é que teu servo, que não passa de um cão, poderia fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então foi embora e voltou a seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o na água e o colocou sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Azael reinou em seu lugar. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, porque havia prometido dar-lhe para sempre um descendente entre seus filhos. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e levantaram para si um rei, pelo que Jeorão foi a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite com os capitães dos carros e atacou os edomitas que o haviam cercado. Mas o povo foi para as suas barracas. Até o dia de hoje, os edomitas ficaram independentes do domínio de Judá. Líbina tornou-se independente no mesmo tempo. O restante dos atos de Jeorão e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atália, filha de Onri, rei de Israel. Andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, porque era genro da família de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade na batalha contra Azael, rei da Síria. Os sírios feriram a Jorão. Assim voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Então desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava ferido. 2 Reis, capítulo 9. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: veste a sua capa, vai para Ramote-Gileade e leva este vaso de azeite contigo. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o para uma sala reservada. Pega o vaso de azeite, derrama-o sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te demores. Portanto, foi o jovem profeta a Ramote-Gileade. Entrando ele, viu que os capitães do exército estavam reunidos ali. Disse ele: capitão, tenho uma palavra para te dizer. Respondeu Jeú: a qual de todos nós? Disse ele: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel.
destruirás a família de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a família de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todos do sexo masculino, tanto escravo como livre, em Israel. A família de Acabe hei de fazer como a família de Jeroboão, filho de Nebate, e como a família de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, perguntaram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú: bem conheceis esse tipo de homem e o seu falar. Eles, porém, disseram: isso não é verdade. Conta-nos o que ele disse. Disse Jeú: eis o que ele me falou. Assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. Apressaram-se e, pegando cada um a sua capa, estendeu-a debaixo dele, no mais alto degrau. Então tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Jorão, porém, tinha cercado a Ramote de Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. O rei Jorão, porém, voltara para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram. Quando lutou contra Azael, rei da Síria, disse Jeú: se é isso que desejais, ninguém saia da cidade nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava se recuperando ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Quando a sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro, envia-o ao seu encontro e pergunte: a paz? O cavaleiro foi-lhe ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Saia da minha frente. E a sentinela anunciou: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou o rei outro cavaleiro. Chegando esse a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens paz com a paz? Não, que tens com a paz? Saia da minha frente. O atalaia anunciou: também esse chegou a eles, porém não volta. O guiar do carro de guerra se parece com o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia como um louco. Ordenou Jorão: prepara o cavalo. E prepararam seu cavalo. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o encontraram no campo de Nabote, o Jezreelita. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Voltou-se Jorão e fugiu gritando para Acasias: a traição, Acasias. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e feriu a Jorão nas costas. A flecha lhe atravessou pelo coração e ele caiu no seu carro. Disse Jeú a Bidkar, seu capitão: toma-o e lança-o no campo de Nabote, o Jezreelita. Lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença: ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que tinha acontecido, fugiu pelo caminho a Bet-Agã. Perseguiu-o Jeú, gritando: matai a este também. Atingiram-no no carro na subida de Gur, que está perto de Ibleão, mas fugiu ele para Megido, onde morreu. Seus servos o levaram no carro para Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, Acasias havia começado a reinar sobre Judá.
Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ergueu ele o rosto para a janela e gritou: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Disse Jeú: jogai-a daí para baixo. Jogaram-na para baixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Entrou Jeú, comeu e bebeu. Disse ele: pegai aquela maldita e sepultai-a, pois é filha do rei, é filha de rei. Quando, porém, foram para a sepultar, não acharam dela, senão somente o crânio, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram-no a Jeú, que disse: essa é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo num terreno de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Então assim foi o final de Jezabel, né? Ela estava ali no alto, ali no terraço, e aí pintou seus olhos, ela estava na janela, né, lá em cima, e ele grita ali para aqueles homens para que joguem ela lá de cima, e eles jogaram ela lá de cima, né, e ela morreu, como Elias tinha profetizado. 2 Reis capítulo 10. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar a vós, visto que estão convosco os filhos de vosso senhor, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e mais digno dos filhos de vosso senhor e ponde-o sobre o trono de seu pai. Então lutai pela dinastia de vosso senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo e disseram: se 2 reis não lhes puderam enfrentar, como poderemos nós? Então o oficial responsável pelo palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: teus servos somos, e tudo o que nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Então Jeú escreveu-lhes outra carta, dizendo: se estáis do meu lado e obedeceis às minhas ordens, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã, a essa hora, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, pegaram os 70 filhos do rei e os mataram. Colocaram as suas cabeças em cestos e enviaram-nas a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, anunciou a Jeú: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Disse ele: colocai-as em 2 montões na entrada da porta até amanhã. Saindo Jeú na manhã seguinte, parou e disse a todo o povo: vós sois inocente. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabeis, pois, que a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a família de Acabe, nada cairá em terra. O Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Assim Jeú feriu todos os que sobraram da família de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou viver. Então Jeú se levantou e partiu, e foi a Samaria. Estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Responderam eles: somos irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha.
ordenou ele: apanhai-os vivos. Apanharam-nos vivos e os mataram junto ao poço de Beque-Equede, 42 homens. A nenhum deles deixou viver. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Saudou-o Jeú e lhe perguntou: reto é o teu coração com o meu coração, como o meu coração é com o teu coração? Respondeu Jonadab: então, se é, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeú fez subir consigo no carro. Disse Jeú: vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Então o fez sentar consigo no carro. Quando chegou a Samaria, Jeú matou todos os que ficaram da família de Acabe, destruiu-os conforme a palavra do Senhor falada a Elias. Então ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú muito o servirá. Pelo que me chamai agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que falar não viverá. Todo aquele que faltar não viverá. Jeú, porém, fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Aspas aqui, né? Olha só, Jeú limpando tudo, exterminando toda a família de Baal, né? Fazendo toda uma limpeza, uma faxina ali em Israel. Aí aqui ele chega e ele diz assim: olha, Acabe serviu pouco a Baal, a gente vai fazer um culto maior a Baal, convoca todo mundo, né? E aí vai todo mundo pensando que era um culto para Baal e era uma armadilha para ele matar todos os adoradores de Baal ali, como ele vai agora matar aqui. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e eles a apregoaram. Também Jeú mandou dizer a todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, nenhum deles ficou que não viesse. Entraram no templo de Baal, e ele se encheu de um lado a outro. Então disse Jeú ao que tinha o cargo das vestes cultuais: tira vestes para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou as vestes. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, será a vossa vida pela vida dele. Acabando Jeú de oferecer o holocausto, ordenou aos da sua guarda e aos capitães: entrai e matai-os, não escape nenhum. Assim os mataram a fio da espada. Os da guarda e os capitães lançaram-nos fora e entraram no mais interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que nela estavam e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Jeú, porém, não deixou de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porque fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que eu tinha no meu coração, fizeste a família de Acabe. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Jeú, contudo, não se preocupou em andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir o tamanho de Israel. Azael conquistou-o em todas as fronteiras, desde o Jordão para o leste, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroé, que está perto do vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã.
Ora, o restante dos atos de Jeú, tudo o que fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. 2 Reis, capítulo 11. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a família real. Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, porém pegou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o levou com sua ama para um quarto, e o escondeu de Atália, de modo que não foi morto. Esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, enquanto Atália reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada mandou chamar os comandantes dos caritas e os da guarda, fê-los entrar consigo no templo do Senhor. Fez com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes ordenou: este é o serviço que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós, os que entrais no sábado, fará a guarda do palácio do rei. Outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda neste templo, afastando a todos. Os 2 grupos, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda no templo do Senhor junto ao rei. Cercareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. Todo aquele que se aproximar das fileiras será morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram os comandantes conforme tudo que ordenara o sacerdote Jeoiada. Levantou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Jeoiada. Então deu o sacerdote aos comandantes as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam no templo do Senhor. Os da guarda se posicionaram ao redor do rei, cada um com as armas na mão, desde o lado direito do templo até o esquerdo, ao longo do altar e do templo. Jeoiada trouxe para fora o filho do rei e colocou-lhe a coroa, deu-lhe o testemunho e o fizeram rei. Ungiram-no e, batendo palmas, clamaram: viva o rei! Atália, ouvindo o clamor dos da guarda e do povo, foi ter com o povo no templo do Senhor. Olhou e viu o rei que estava junto à coluna, como de costume. Os capitães e os trombeteiros estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava trombetas. Então Atália rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! O sacerdote Jeoiada, porém, ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: levai-a para fora das fileiras, e quem a seguir, matai-o à espada, pois o sacerdote havia dito: não a matem no templo do Senhor. Agarraram-na quando ela chegava ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, e ali a mataram. Então Jeoiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, que seriam o povo do Senhor. Fez também aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram. Também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote Jeoiada pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou consigo os comandantes, os caritas, os da guarda e todo o povo da terra, e juntos conduziram do templo do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta da guarda do palácio do rei. O rei se assentou no trono real, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram a Atália, à espada, junto do palácio do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando começou a reinar. 2 Reis, capítulo 12. No 7º ano de Jeú, começou Joás a reinar,
e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o orientara. Contudo, não tiraram os altares idólatras. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer ao templo do Senhor, a saber, o dinheiro recolhido do censo pessoal, o dinheiro recebido de votos pessoais, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para o templo do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e consertem todos os estragos que se acharem no templo do Senhor. No 23º ano do rei Joás, porém, os sacerdotes ainda não tinham consertado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os demais sacerdotes e lhes perguntou: por que não consertais os estragos do templo? Não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o conserto dos estragos do templo. Concordaram os sacerdotes em não receber mais dinheiro do povo e em não consertarem eles próprios os estragos do templo. O sacerdote Jeoiada pegou um cofre, fez um buraco na tampa e o colocou ao pé do altar, à direita dos que entravam no templo do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta colocaram ali todo o dinheiro que se trazia do templo do Senhor. Vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava no templo do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo o templo do Senhor. Eles o distribuíam aos carpinteiros e aos construtores que reformavam o templo do Senhor, como também aos pedreiros e aos escultores. Compravam madeira e pedras lavradas a fim de consertarem os estragos do templo do Senhor e custeavam as demais despesas do conserto do templo. Todavia, do dinheiro que se trazia ao templo do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para o templo do Senhor. Era dado aos que faziam a obra e consertavam com ele o templo do Senhor. Não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque agiam com honestidade. O dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se traziam ao templo do Senhor, eram para os sacerdotes. Nessa época, subiu Azael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então Azael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, porém pegou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam consagrado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros do templo, do Senhor e no palácio do rei. E mandou a Azael, rei da Síria, que então se retirou de Jerusalém. Quanto ao restante dos atos de Joás e a tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se os seus oficiais, conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, que está no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o mataram foram Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. Morreu Joás e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias.
Então Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios. Assim, os filhos de Israel habitaram nas suas casas como antes. O Senhor deu um salvador a Israel. Sempre quando clamavam, o Senhor levantava ali alguém, né, para poder trazer salvação, libertação para o povo de Israel. Né? Esse é o grande amor de Deus por Israel. Verso 6. Contudo, não se afastaram dos pecados da dinastia de Jeroboão, que fez pecar Israel. Continuaram neles, tinham neles. Também o porte sagrado ficou em pé em Samaria. Nada havia ficado do exército de Jeoacás, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, pois o rei da Síria os tinha destruído e os tinha reduzido a pó. Quanto ao restante dos atos de Jeoacás, tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Descansou Jeoacás com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Continuou neles. Quanto ao restante dos atos de Jeoás, tudo o que fez e o seu poder com que guerreou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afeque até os destruir. Disse mais: pega as flechas. E o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel: atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter atirado. Então terias derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerá os sírios. Né? Que doideira isso aqui, né? Eliseu era bruto. E Eliseu estava doente aqui, com a doença que ele morreria. É interessante o texto dizer que ele ficou doente dessa doença da qual ele morreu. Né? Então, mesmo um homem de Deus, profeta, usado para ressuscitar morto, usado para curar pessoas, usado para fazer o machado flutuar, né? Usado para tirar a morte da panela, para multiplicar o alimento, né? Usado com todos esses reis ali, né? Tudo isso que ele fez. Aqui ele ficou doente e morreu, né? Ali como muitos homens de Deus aí que foram tão usados por Deus, mas que também morreram, porque como eu vi alguém dizer na época da pandemia, quando uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, na verdade, morreu, e nova, né? Ali na época da pandemia, eu me lembro de alguém postar algo dizendo assim: Deus nos prometeu a ressurreição e não a imortalidade. Né? Então, isso é forte. Verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra no começo do ano. Enquanto alguns enterravam um homem,
De repente viram um bando de invasores. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou e se levantou. Então Eliseu tinha unção até depois de morto, só os ossos dele ali. Quando esse cadáver tocou nos ossos, ressuscitou, né? Então essa era a unção que estava sobre Eliseu. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não os quis destruir, nem tirá-los da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retornou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Então aqui, antes de ir para 2 Reis, capítulo 14, como nós estamos lendo na ordem cronológica, aí nós vamos pular lá para o profeta Joel. E agora nós vamos fazer isso, né? Agora nós vamos aqui entrar nos profetas. Os profetas, eles profetizaram durante os períodos aí de muitos desses reis, né? Então, cronologicamente, eles vão entrando nesses períodos. A disposição que está na Bíblia, ela divide de acordo com os estilos literários, né, de cada... Ali nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, depois nós temos os poéticos, né, que vai de Jó até Cantares, e aí depois nós temos os profetas maiores e profetas menores. Então, é dividido dessa forma. Porém, os profetas, toda a seção dos profetas, ela está todos juntos, todos os profetas. Alguns que profetizaram durante alguns reis, outros que profetizaram durante pré-exílio, outros profetizaram no exílio, outros profetizaram depois do exílio, né, como Daniel, por exemplo, que já é ali o retorno do exílio da Babilônia, e nós temos ali, então, na ordem cronológica, então nós lemos esses profetas à medida que eles foram aparecendo durante a história de Israel. Aí, né? Então, nós vamos agora para Joel, nós vamos ler o livro de Joel hoje e amanhã, e aí a gente retorna para Reis. Por quê? Porque o profeta Joel, ele entrou mais ou menos nesse período aqui, que a gente está lendo de 2 Reis, ali, mais ou menos nesse período. Vamos lá. Joel, então, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação. Arruinou a minha figueira. Arrancou-lhe a casca e a lançou por terra. Os seus galhos se embranqueceram. Lamenta com a virgem que está vestida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído. O vinho novo se secou.
o azeite falta. Despertai-vos, lavradores, uivai, vinheteiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo do templo do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamaram a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então aqui é Joel capítulo 1, né? Aqui diz no comentário da Scofield que o texto de Joel, que significa o Senhor é Deus, né? Joel significa, é difícil de datar, pois nele nenhum rei israelita ou nação estrangeira foi mencionado. Joel era profeta em Judá, provavelmente exerceu seu ministério durante o reinado de Joás, né? Que a gente acabou de ler sobre Joás. É possível que tenha conhecido em sua juventude o profeta Elias, então foi contemporâneo. E certamente foi contemporâneo de Eliseu. Então, a gente acabou de ver aqui a morte de Eliseu e agora nós estamos lendo Joel, que foi contemporâneo de Eliseu. As pragas de insetos, que eram sinais de castigo divino, deram ocasião para a revelação do futuro dia do Senhor, né? Que é Isaías cita isso também no 2:12. Em seus dois aspectos, o de julgamento dos gentios e o da bênção sobre Israel. Joel pode ser dividido em três partes: a praga de insetos, o dia do Senhor e o retrospecto do dia do Senhor e cumprimento da bênção do reino. Então Joel profetizou para o seu tempo, mas ao mesmo tempo para o tempo futuro, inclusive a famosa profecia dele, que se cumpre lá em Pentecostes, né, já ali no tempo da igreja. Nós vemos aqui, vamos ver aqui em Joel, no capítulo 2, essa profecia. Então, amanhã a gente vai estar lendo ele, né? Mas aí Joel, então, ele entra ali como contemporâneo de Eliseu, provavelmente conheceu Elias, e foi ali, talvez, no tempo de Joás, mais ou menos, né? Não se tem certa a data. Por isso a gente está lendo Joel agora, aqui, nesse período entre 2 Reis 13 e 14, ok? Então amanhã a gente termina o livro de Joel, a gente volta para 2 Reis 14, depois a gente lê Jonas e Amós, pelo mesmo motivo, por serem profetas que foram entrando nesses períodos aí, né? Então nós estamos lendo cronologicamente a Bíblia e vamos ler os profetas mais ou menos no período em que eles profetizaram. Isso também nos ajuda a compreender melhor a história, entender que todos os profetas ali estão agrupados aqui na nossa Bíblia, porém, cada um teve um tempo, teve um propósito, falou de algo específico, alguns exatamente para o seu tempo e, né, outros com profecias mais para o futuro, como Daniel, por exemplo, né? Então a gente precisa, né, a gente lendo dessa forma, a gente consegue compreender um pouco melhor a respeito disso. Amanhã, então, nós prosseguimos, domingão, continuamos aqui, domingo mais tarde um pouco, eu vou entrar às 7h42 da manhã, aproveitar que esse final de semana não estou viajando e não bagunçou o nosso horário, que às vezes bagunça aí nos domingos por causa da correria que é. Então, esse final de semana não estou viajando,
Então amanhã às 7h42 da manhã eu entro para estarmos juntos dando continuidade à nossa leitura, a Bíblia toda em 142 dias. Prosseguimos então amanhã para 60 dias do nosso desafio. Lembrando que a gente está com outro desafio que vai começar no dia 22, que é a leitura da Bíblia toda nos últimos 72 dias do ano. Então, se você pegou aí, chegou e não está seguindo aqui a leitura da Bíblia conosco, nem nas 42 semanas e nem nos 142 dias, você tem a oportunidade de ler a Bíblia toda ainda esse ano, nos últimos 72 dias do ano. Nós vamos começar a partir do dia 21 de outubro, começamos mais uma leitura da Bíblia toda em 72 dias, nos últimos 72 dias do ano. Eu vou prosseguir aqui nos 142 dias, vou prosseguir nas 42 semanas que eu estou, mas estou aí com um grupo que vai começar a leitura da Bíblia toda em 72 dias. Já são lá no grupo mais de 400 pessoas que já aceitaram o desafio de ler a Bíblia toda aí nos últimos 72 dias do ano. E você pode entrar também, tem um link aí, bem aí nos meus stories e também no nosso site da Rede Insana. Esse desafio não tem inscrição, você só precisa entrar no grupo e lá no grupo a gente vai estar compartilhando o cronograma e dando mais informações. Deus abençoe o seu sábado em nome de Jesus Cristo e amanhã nós voltamos aqui às 7h42 da manhã no domingo em nome de Jesus. Deus abençoe.